Aqui é o professor Evandro de Química da Central do Enem. Estamos aqui para mais uma aula aqui no nosso canal do YouTube. Espero que todo mundo esteja bem. Vamos partir hoje, para a nomenclatura das funções orgânicas. Uma aula importantíssima e fundamental para entender o que vem aí pela frente dentro da química orgânica, ok? Vamos lá. Bem, hoje a gente vai falar sobre a nomenclatura das cadeias normais. Lembra que a última aula que a gente trabalhou aqui no nosso canal, a gente falou sobre a classificação das cadeias. E uma das classificações é saber se a cadeia é normal, que é uma cadeia linear, ou se a cadeia é uma cadeia ramificada. Então a gente vai falar um pouquinho sobre as cadeias normais na aula de hoje. Bem, a nomenclatura da química orgânica, como o nome está dizendo aí, é uma parte específica que trabalha o nome dos compostos. Quem rege essa nomenclatura é um instituto conhecido como IUPAC, muito famosa dentro da química. A IUPAC é que rege a nomenclatura tanto dos compostos orgânicos como dos compostos inorgânicos. Segundo a IUPAC, que significa Instituto Universal de Química Pura e Aplicada, a gente vai seguir 3 passos fundamentais, 3 ideias. Uma, o prefixo que indica a quantidade de carbonos. Segundo, a gente vai para uma insaturação da cadeia, ou saturação, que é o tipo de ligação que nós temos entre carbono, que é o infixo, e um sufixo que vai depender da função orgânica trabalhada. Hoje a gente vai trabalhar apenas a nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeia normal, de cadeia reta. Vamos seguir 2 passos, vamos lá. Bora entender. Primeiro passo é a gente verificar a nomenclatura das cadeias, de acordo com alguns critérios. Vamos começar aqui fazendo aí a ideia do prefixo, que indica o número de carbonos na cadeia. Por exemplo, tá aí na tela de vocês aí, prefixo para um carbono, que indica um carbono, met, 2 carbonos, et, tem que estar na ponta da língua, isso aí no dia da prova, hein? 3 carbonos, prop, 4 carbonos, but, 5 carbonos, pente, e assim vai, Até no máximo aí a gente trabalha aí, geralmente nas provas do Enem, que é o nosso alvo principal, até 10 carbonos, que é o prefixo dec, ok? Em seguida a gente vai para um infixo, que vai indicar a saturação da cadeia. O próximo slide vai mostrar legal isso para a gente. E fechando aí a nomenclatura com sufixo, que vai depender da função orgânica analisada. Na aula de hoje, vamos trabalhar apenas com hidrocarboneto, terminação O, sufixo O. Alguns exemplos aí importantes sobre essa ideia. Por exemplo, aí, um carbono, met, simples ligação entre carbono, an, a terminação O. Então, nós temos o metano, isso que pode ser produzido pelo gás do lixo, conhecido como gás, decomposição anaeróbica do lixo, ou simplesmente pela destilação fracionada do petróleo, um gás muito importante aí do cotidiano. Com 2 carbonos nós temos o etano, o etano e o metano produzem o GNV, que é o gás natural veicular, energia, gás para veículo. 3 carbonos, propano, prop para 3, nós temos aí o propano com simples ligação. 4 carbonos, butano, propano e butano formam o gás de cozinha, o GLP, que é o gás liquefeito do petróleo. Inclusive, o gás de cozinha tem maior proporção de butano, por isso que ele é conhecido botijão de gás, tá certo? Devido ao gás de butano. 5 carbonos seria o pentano e assim sucessivamente. 6 hexano, 7 heptano, desde que a cadeia seja uma cadeia normal, cadeia linear, tá certo? E a terminação ano indica que eu tenho apenas simples ligação entre carbono, beleza? Vamos para o segundo passo. Professor Evandro, se a cadeia for uma cadeia insaturada, vamos lá para o segundo passo, fala sobre isso. Se a cadeia for uma cadeia insaturada, seja ela com dupla, com triplas, 2 duplas, aí a gente tem que levar em consideração o quantitativo de carbono na cadeia. Te liga aí que essa dica é uma dica importantíssima na hora de fazer a nomenclatura. Então, se a cadeia for uma cadeia insaturada, prestem bem atenção, a gente tem que verificar o número de carbono na cadeia para posicionar a insaturação, seja ela uma dupla, 2 duplas ou uma tripla ligação, na nomenclatura, beleza? Muito ligado nessa hora aí, ok?
né? Vamos lá, vamos recapitular. Se a cadeia for uma cadeia saturada, que é saturada, apenas simples ligação de carbono, terminação ano, se for hidrocarboneto. Se a cadeia for uma cadeia insaturada, que a gente tem que atentar para isso. Se ela for insaturada com apenas uma dupla ligação, terminação eno. Né? Se tiver duas duplas de ligação, terminação dieno. Ok? Se tiver tripla ligação, 3 tracinhos, não esquecendo disso, a terminação é ino. Aí nós temos alguns exemplos aqui abaixo para você entender melhor como é que funciona. Por exemplo, até 3 carbonos, até 3, o significa 2 ou 3 carbonos, a gente não é obrigatório a gente colocar o posicionamento da insaturação na cadeia. Primeiro exemplo, nós temos o eteno, 2 carbonos, ó, em, porque eu tenho uma dupla, tá certo? 3 carbonos, propeno, aí tem um prop e um eno, mas não é preciso colocar, não é obrigado a colocar esse 1. Agora, presta bem atenção, se eu tiver, olha só, se eu tiver 4 carbonos em diante, 4, 5, 6, aí eu sou obrigado a colocar o posicionamento das insaturações na cadeia. Como vocês podem ver aí, nós temos aí nesse terceiro exemplo aí, 2 dupla ligação. Então, 4 carbonos com 2 dupla ligação. Então, eu posso colocar a posição das dupla ligação, tá certo? No carbono entre o 1 e o 2, e entre o 2 e o 3, ou eu posso colocar entre 1 e 2, 3 e 4, por exemplo. Né? Nesse caso aí, está entre 1 e 2. Então, but, né? Posição 1, 2, que são as posições da dupla, e a terminação dieno para alcadieno, que é o caso do hidrocarboneto com 2 dupla ligação. Fechando aí, nós temos aí com 3 carbonos aí o propino, se tiver uma tripla ligação, terminação ino, ok? Fiquem ligados. Por fora aqui vou dar uma outra que cai muito em provas do Enem. 4 carbonos e uma dupla. Então, 4 carbonos e uma dupla, nós podemos ter o but1eno, que é a posição da dupla, a ligação entre o 1 e o 2, e o but2eno, que é a posição da dupla entre o carbono 2 e o carbono 3. Não esquecendo que a gente coloca sempre, segundo aí o PAC, a posição da insaturação, tá certo? Referente ao primeiro carbono, na qual a insaturação, quando eu falo insaturação dupla ou tripla, aparece na cadeia. Bem, essa foi a nossa aula de hoje. Semana que vem a gente volta com a continuidade dessa nomenclatura. Muito obrigado.